Bom dia, irmão e irmã. Eis que vos trago novas de grande alegria. Terceiro domingo do Advento, dia da Bíblia, culto que vamos celebrar com muita alegria ao Senhor. Nesta manhã, eu quero convidar os amados irmãos para fazermos a leitura de adoração ao nosso Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 8 ao verso 20. Vamos esperar alguns instantes para que os irmãos possam encontrar o texto bíblico. Amém? Lucas, capítulo 2, do verso 8 ao verso 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Cantemos o hino de número 11. Natal.
Amados irmãos, para participar acendendo as velas da coroa do Advento, convidamos o irmão Diogo, a Edna e a Larissa para participar conosco e também fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Bom dia, irmãos e irmãs. Nós estamos muito felizes em poder participar do culto e nós vamos acender as 3 velas do Advento. Nós preparamos a coroa do Advento aqui em casa com muito carinho para poder participar hoje do culto. Querido Papai do Céu, nós te adoramos por sua bondade e cuidado com a nossa vida. Te adoramos por esse mundo tão colorido que criaste, pela família e pelos amigos que nos deste. Estamos muito felizes em participar do culto e dizer o quanto te amamos. Agradecemos pelo nascimento do bebê Jesus, que cresceu e se tornou nosso grande amigo. Aceita a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. 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 Graça e paz, irmão e irmã. Nesta manhã, para o nosso momento de confissão, convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 126. Salmo 126, nós vamos ler todo o capítulo, que diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Glória a Deus. Aqui nesta passagem, nós vemos a alegria do povo de Deus quando experimentou o socorro do Senhor na sua trajetória. E nesse tempo de advento, nós também podemos experimentar do Senhor a alegria trazida pelo socorro do Senhor nos nossos dias. Nós temos vivido dias de muita tristeza, de bastante dificuldade, mas temos sempre a esperança de que Deus está na história interferindo a nosso favor. Mas aqui também nós vemos que o povo de Deus estava preso em cativeiros. E muitas vezes nós, seres humanos, nós cristãos, também estamos presos a cativeiros na nossa vida. Pode ser uma enfermidade, pode ser um momento de fraquejar a sua fé, e nós temos que entregar essas questões diante de Deus. Se você tem alguma dificuldade nesse momento, alguma coisa que você precisa entregar diante de Deus nesse momento, este é o momento que você pode estar deixando aos pés do Senhor todas as suas dificuldades, as nossas dificuldades como seres humanos, as nossas limitações, as nossas debilidades, pode estar deixando diante dele, porque ele vai cuidar de nós. Amém? Então vamos fazer um momento de oração silenciosa e depois eu encerrarei com uma oração audível. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, nós queremos neste momento, Senhor, entregar diante de Ti, Senhor, as nossas debilidades, coisas que muitas vezes são como cativeiros em nossas vidas, Senhor, dificuldades, debilidades mesmo, Senhor, às vezes pecados que não conseguimos abandonar, Senhor, costumes que são algo que não visa com a Tua santidade,
ou se não é um momento de fraqueza na nossa fé, momento em que nós estamos questionando diante de Ti algumas coisas, Pai, mas nós queremos entregar diante de Ti neste momento, Senhor, para que o Senhor cuide dessa situação. Venha no nosso socorro, assim como o Senhor foi nesse capítulo, assim como o Senhor socorreu o povo de Deus na sua trajetória. Nós somos o Teu povo hoje, Pai. Então venha ao nosso socorro neste momento. Vem, Senhor, ministrando a Tua vontade em nossos corações, nos fazendo trilhar, Senhor, o caminho da santidade. Vem, Senhor, completar a obra que o Senhor iniciou em nós, essa obra de santificação. É o que nós te pedimos neste momento, Senhor, com o pedido de perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E agora eu convido você a ler comigo o Isaías 61, de 1 a 4, que diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe ornamentam por cinza, óleo de gozo por tristeza e veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que sejam glorificados. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão vossos rebanhos e serão vossos lavradores como os vinhateiros. Amém. E aqui nós temos neste momento um cântico de esperança, e é algo que foi citado pelo nosso Senhor Jesus naquele dia em que ele entrou na sinagoga e foi-lhe dado o livro de Isaías. Ele leu exatamente esse capítulo e proclamou a libertação do povo. O Senhor Jesus é o nosso libertador, e Ele vem em nosso socorro nessa palavra de esperança, nos prometendo que Ele vai nos libertar. Aqueles que estão tristes, Ele vai derramar um óleo de alegria, e aqueles que estão com o espírito abatido vão ser renovados e vão ser vestidos com vestes de louvor. Glória a Deus! Então, nesta palavra de esperança, nós podemos confiar que o Senhor Jesus está fazendo a obra nos nossos dias ainda. Amém? Glórias a Deus! Alegres com o perdão concedido pelo nosso Senhor, podemos cantar alegremente o hino 12 do Inário Evangélico, Jesus nasceu. Cantemos juntos. Ainda nesse ensejo de alegria, nós vamos agradecer todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, dando provisão, proteção, saúde. E este é o momento de agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. Então vamos orar agora pelos dizimistas e ofertantes da nossa igreja. Amém? Oremos. Senhor Deus, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque Tu tens sido provedor de todos nós nesses dias, Senhor. Tem dado proteção, tem dado pão, tem dado o que vestir, Senhor. Não tem faltado nada aos Seus filhos e filhas, Pai.
E nós queremos te apresentar neste momento, Senhor, a esses valores que estão sendo levantados para que sejam revertidos, Senhor, na tua casa, de uma forma que possam redundar na expansão do teu evangelho, Pai. Que possamos usar essa estrutura que temos, usar tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, como ferramentas na obra do evangelho. Nós queremos apresentar também, Senhor, aqueles irmãos e irmãs que contribuíram e aquele irmão e irmã que porventura não pôde contribuir neste momento, abençoe, abra a janela dos céus para que eles possam participar dessa grande seara da próxima vez, Senhor. Nós queremos te agradecer no nome santo de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bom dia, irmãs e irmãos. Paz seja convosco. Amém? Bom dia. Agora, no dia 8 de dezembro, nós comemoramos o Dia da Bíblia. Você se lembrou disso? É muito bom quando nós podemos trazer ao nosso coração a palavra do Senhor, meditarmos nela, porque ela é luz para o nosso caminho. Que nós possamos estar sempre colocando a palavra de Deus nas nossas mentes e no nosso coração. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto
conhecidos como um povo do coração aquecido. E com a presença do Espírito do Natal chegando, com a proximidade do Natal, certamente os nossos corações eles se aquecem mais, porque nós celebramos a vinda do Senhor Jesus. E agora sabemos não apenas aquele menininho que nasceu em Belém, o nosso Rei, o Salvador Jesus. E é isso que celebramos no Natal. Surgem anjos proclamando paz na terra, a Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Vão-se alegres os pastores ver o infante celestial e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Berço rude lhe foi dado, mas do céu lhe vem louvor. Ele é o Salvador amado, bem merece o nosso amor. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Povos, tribos, celebrai-o, glória a Deus também dizei. De joelhos adorai-o, Ele é o Cristo, grande Rei. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. E o Natal já está chegando. Celebre o Rei Jesus. Amém. Amados, chegamos no momento da palavra, da mensagem que o Senhor tem para nós. Quero convidá-los para fazermos juntos a leitura no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção,
para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nos nossos corações. Segundo domingo de dezembro é um dia muito especial para o povo evangélico, o povo cristão, o povo metodista. É o dia da Bíblia. E nós não poderíamos deixar de trazer uma palavra sobre as Escrituras Sagradas. Um livro que eu amo muito e tenho o prazer em ler e estudar e ter a minha vida baseada nos princípios da Palavra de Deus. A Bíblia é uma biblioteca, irmãos, completa, com 66 livros, falando da Bíblia cristã. O Antigo Testamento e o Novo Testamento foram escritos sob a direção do Espírito Santo de Deus. Deus é o autor da sua palavra e o Espírito Santo guiou homens para que escrevessem a mensagem de salvação. A Bíblia conta a história de homens e mulheres que tiveram suas vidas transformadas pelo poder desta palavra de salvação. A Bíblia é o livro de fé e prática do povo de Deus. Existe unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Quando lemos a palavra de Deus diariamente, vamos crescendo em conhecer o nosso Deus. E o ideal é ler o Antigo e o Novo Testamento, considerar o contexto da época que foi escrito, os aspectos históricos, porque o Antigo e o Novo não se contradizem. O Antigo Testamento e o Novo Testamento traz a mensagem de salvação, a mensagem de vida eterna que Deus oferece à humanidade por meio do Senhor Jesus. Não há outro caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Quando queremos nos achegar a Deus, é necessário ter um encontro pessoal com Jesus. E no momento que nós estamos vivendo, nós percebemos muitas propostas a respeito do Evangelho. E nós precisamos conhecer essa palavra, irmãos, para não sermos enganados com qualquer vento de doutrina. O apóstolo Oséias, ou o profeta Oséias, 6:6 já nos orienta que é necessário conhecermos a Deus e prosseguir em conhecer. E o estudo da Bíblia, ele está aliado a uma prática no nosso dia a dia dessa palavra, para sermos transformados, para sermos moldados por meio da palavra de Deus. O texto que nós lemos do livro que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, nos mostra nos seus primeiros capítulos um pouco sobre a vida de Timóteo, que ele era um jovem, foi companheiro do apóstolo Paulo, chamado de homem de Deus, foi filho na fé, foi pastor de comunidades em Éfeso,
filho de mãe e avó cristãs. E o texto diz que desde a infância foi ensinado a Timóteo as Sagradas Escrituras. Que coisa linda, maravilhosa. Ensinar as Sagradas Escrituras às nossas crianças, para que elas possam ter experiências com Deus. Ouvir as histórias de homens, de crianças, de mulheres que caminharam com Deus. E também ter suas próprias experiências de fé com o Senhor. É maravilhoso ensinar a palavra de Deus. Esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, fala da eficácia, do poder da palavra de Deus nas nossas vidas. E o primeiro ponto que eu quero destacar é no verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia nos ensina sobre o amor de um Deus. A Bíblia fala da vontade desse Deus e do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Fala do amor de Deus manifestado no envio do seu Filho Jesus, para morrer no meu e no teu lugar, porque era necessário que um inocente pudesse dar a vida por nós, para que tivéssemos acesso à salvação em Deus, para termos uma vida, um relacionamento com o nosso Deus. A Bíblia nos ensina sobre a misericórdia, sobre a graça, sobre o perdão, sobre o verdadeiro caminho que leva a Deus. A Bíblia nos ensina a ter uma vida de comunhão com o nosso Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo e de comunhão com o nosso próximo. A Bíblia nos ensina a viver em família, família de sangue e família de fé. A Bíblia também, além de nos ensinar, ela é útil para a repreensão. E a repreensão é no sentido de advertência, de apontar o nosso erro mesmo, para que a gente possa nos arrepender do erro e corrigir a nossa rota, corrigir o nosso caminho. A Bíblia ela não esconde a maldade, ela não esconde os erros do povo de Deus, o pecado do povo contra o seu Deus e contra o seu próximo, para que a gente possa, lendo a palavra, não cometer os mesmos erros. E em oração, em humildade, reconhecer as nossas falhas, as nossas fraquezas e mudar as nossas atitudes. A Bíblia também, ela é útil para a correção. E a correção é endireitar o nosso caminho, endireitar as nossas veredas. A Bíblia aponta uma nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia nos apresenta sinais de correção, para que possamos ter novas atitudes, atitudes que realmente demonstram que somos transformados, que temos um relacionamento com o nosso Deus e que vivemos a sua palavra. E a Bíblia também, ela nos educa na justiça. E uma das mensagens mais valiosas da Escritura, que nos revela a justiça de Deus, é o Sermão do Monte, contado por Jesus. Encontramos ali as bases da ética, da justiça de Deus.
relacionada com a sua graça, com a sua misericórdia, e que nos leva verdadeiramente a viver uma vida que agrada a Deus, a viver uma espiritualidade saudável, baseada na palavra de Deus, e nos habilita à prática de boas obras e sermos exemplos de verdadeiros cristãos e discípulos de Jesus. Que Deus nos ajude e que possamos ser ensinados, ser repreendidos, ser corrigidos e educados na palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai de amor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse culto maravilhoso, por esse tempo na tua presença e com os nossos irmãos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, que nos edifica, pela tua palavra que nos ensina, que corrige o nosso caminho, ó Deus, que nos repreende, Senhor, que nos educa em justiça. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós agradecemos, Pai, por todas as bênçãos recebidas. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nesse tempo estamos celebrando o Natal e a tua palavra nos fala do Deus de amor, do Deus de alegria, do Deus de paz, do Deus de esperança, ó Pai, e que nesse tempo de Natal, iluminados pela tua palavra, recebendo nos nossos corações, Senhor, nós somos renovados, nós somos transformados, ó Deus, e somos cada vez mais chamados para viver a essência do teu Evangelho. E nós te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio. Senhor, continua conosco durante esta semana. Visita, Deus, cada lar, cada família da nossa igreja, ó Deus. Senhor, pedimos, ó Pai, que o Senhor continue consolando os nossos irmãos, ó Deus, que têm perdido os seus entes queridos, ó Pai. Também te louvamos pelos aniversariantes da nossa comunidade, pela vida da Lia, ó Deus, pela vida da Cirlei, e rogamos ao Senhor as ricas bênçãos, ó Deus, sobre a vida das nossas irmãs, ó Pai. E te louvamos, ó Deus, por esse tempo precioso na tua presença. Fica conosco, Pai. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amados irmãos, que tenhamos uma semana abençoada na presença de Deus. Vamos receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo venham sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre o povo de Deus, hoje, para todo sempre. Amém. Amém e amém.